Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo do ano de 2018, onde nós voltaremos a abordar os principais temas referentes à reforma trabalhista. Então, você que tem interesse em se aprofundar sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal para você ter acesso aos demais vídeos. Deixe lá seu comentário, sua pergunta, sua sugestão de tema, para que nós possamos vencer todos os assuntos referentes à reforma trabalhista. Antes de adentrar no tema de hoje, gostaria de dizer também que nós temos um material em PDF que está sendo vendido através da Hotmart. Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, você pode ir lá, adquirir seu material e aprofundar ainda mais o seu estudo, tá certo? O tema de hoje, desse vídeo, dessa aula, será a reforma em relação à contagem do prazo agora na Justiça do Trabalho. Será o nosso primeiro vídeo em relação às mudanças na questão processual, tendo em vista que os outros vídeos nós abordamos mais a questão das mudanças no direito material. Nessa aula de hoje nós vamos tratar da mudança na contagem do prazo no processo de trabalho após a reforma trabalhista e após a edição da medida provisória 808, tá certo? Antes da reforma trabalhista, esse assunto era previsto no artigo 775 da CLT, que detinha a seguinte redação: os prazos estabelecidos nesse título contam-se com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal em virtude de força maior devidamente comprovada. E o parágrafo único dizia: os prazos que se vencerem sábado, domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte. Ou seja, os prazos eram contados de modo corrido, era contado sábado, domingo, feriado como parte da contagem do prazo, e se esse prazo terminasse no sábado, domingo, no feriado, ele era prorrogado automaticamente para o próximo dia útil. Lembrando que a contagem do prazo se dá com a exclusão do dia de início e com a inclusão do dia final. Com a modificação, com o novo Código de Processo Civil, já houve uma alteração em relação a essa regra geral que se aplicava ao processo em si, onde com o novo Código de Processo Civil, a contagem dos prazos eles não eram mais em dias úteis, não eram mais em dias corridos, mas sim passaram a ser contados em dias úteis. Então, houve-se no início se essa mudança no Código de Processo Civil se aplicaria à Justiça do Trabalho, mas houve uma instrução normativa número 39, em que ficou consignado que a contagem dos prazos em dias úteis não se aplicaria à Justiça do Trabalho, mesmo com a reforma ocorrida no novo Código de Processo Civil, porque a CLT não era omissa em relação ao tema. O artigo 775 dizia claramente que a contagem do prazo ele era contínuo e irreleváveis, então contaria de modo corrido e não apenas só em dias úteis. Mas com a reforma trabalhista, esse artigo 775 ele foi alterado, ele passou a ter a seguinte redação agora: os prazos estabelecidos nestes títulos serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. No caput desse artigo 775, já percebemos que ele se alinhou ao novo Código de Processo Civil, em que as contagens dos prazos serão agora em dias úteis e não mais em dias corridos. O restante do caput, ele traz a previsão, faz repetir a previsão que já tinha no artigo 775, que se dará essa contagem com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Agora esse artigo 775 passou a ter o parágrafo 1º com a seguinte redação: os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses: quando o juiz entender necessário ou em virtude de força maior devidamente comprovado. Então ele trouxe uma melhor sistematização desse assunto. O parágrafo 2º, que também foi inserido, tem a seguinte redação: ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção do meio de provas, adequando-as à necessidade do conflito de modo a conferir maior
efetividade à tutela do direito. Passou a trazer essa previsão de o juiz poder dilatar esses prazos processuais e alterar a ordem da produção de provas, tudo isso para adequar, para conferir uma maior tutela ao direito que está sendo discutido no processo. Então, com a reforma trabalhista, passou-se os prazos da Justiça do Trabalho, do processo do trabalho, a serem contados em dias úteis e não mais em dias corridos. Lembrando que, mesmo com a promulgação do novo Código de Processo Civil, houve a Instrução Normativa 39, que definiu que, por a CLT não ser omissa em relação ao tema, continuou-se nesse período aplicando a contagem dos prazos em dias contínuos, tá certo? Não só em dias úteis, mas a partir da promulgação e a partir da efetivação, da vigoração dos artigos da reforma trabalhista, os prazos passaram a ser contados em dias úteis, tá bom? Então esse é o tema da aula de hoje. Ao longo da semana eu deverei estar lançando mais vídeos a respeito do tema. Então não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa acompanhar todos os temas, tá bom? Até o próximo vídeo.